Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Hoje vamos falar com a Darda. Ela é musicoterapeuta e ela vai falar um pouquinho aí pra gente como que é a intervenção de musicoterapia no TEA. A Darda é uma pessoa muito querida, fiquei muito feliz dela aceitar fazer a live. É uma profissional que eu admiro muito. Não só uma profissional, também uma pessoa muito querida. A gente se conheceu através da Paulinha, que é psicóloga. Oi, Lara. A Lara falando aqui que tá com saudades de mim. A gente acabou de dar tchau uma pra outra. E a Paulinha, então, que é psicóloga, né? Que teremos uma live com Paulinha também, na última semana de abril, e com a Darda. Nós vamos falar sobre o grupo de habilidades sociais que elas têm e a importância, né, do grupo de habilidades para as crianças com TEA. E aí eu sou de Curitiba, né, para quem não sabe. Oi, Keren. E eu fui para Curitiba e acabei conhecendo, né, marquei de conhecer a Paulinha, porque a gente se conheceu aqui no Instagram também. E a gente chamou a Darda e a Darda apareceu lá. E ela é uma pessoa muito querida. Eu vou colocar aqui então o nome da nossa live. Opa. Musicoterapia na intervenção. Musicoterapia. Tá certo. Vamos fixar. E aceitar a Darda. Tá entrando. Fofa! Viu, gente? Tem como não amar a Darda? Ai, Tem gente, como amar. você que é um amor, para! E aí? Como estão as coisas? Oi, nossa, eu tô muito feliz de conversar com você sobre isso, conversar com o pessoal do Instagram. Eu adoro falar de musicoterapia, adoro falar em TEA. Então, estamos aí, pronto para conversar bastante. E eu adorei te conhecer também, Carol. Foi muito legal. A gente já existe uma conexão, né? Esse Sim, tempinho que sim. você veio aqui, a gente se viu. Foi como se... uma amiga de infância, né? Foi Sim, a muita gente conexão. comentou, né? O santo bateu mesmo. Exatamente. Até rios a gente fez, né? Sim, sim, foi divertido. Eu só fiquei um pouco preocupada com a bagunça que vocês fizeram pra gente fazer o Rios, né? Ah, Fiquei um pouquinho preocupada, só falei, meu Deus do céu. Tanta espontaneidade que acaba bagunçando, mas faz é, parte, né? é verdade. Então, tá bom. Você quer começar se apresentando? Você se apresenta, né, para o Tá, pessoal daqui, e daí logo em seguida eu me apresento também. tá bom. Então, eu sou a Darda Azevedo, sou musicoterapeuta, trabalho com desenvolvimento infantil desde 2013. Primeiramente, eu comecei como professora de música, né? Mas a minha visão inicial sempre foi a musicoterapia, né? Então, se surgirem dúvidas disso daí, a gente pode ir conversando durante a live. Mas a minha formação inicial é licenciatura em música e depois eu fiz a pós, né, para musicoterapia e aí eu fui me especializando mais na área do autismo. No autismo eu tô desde 2014, né, que eu caí de paraquedas e falei, que é isso? Eu quero aprender. E entrei mesmo como professora de música na época. E desde então eu sou apaixonada por essa área, né? E aí eu fui me especializando mais. Hoje eu atendo crianças de transtornos do neurodesenvolvimento. Não é só autismo que eu atendo, mas o maior público acaba sendo autismo, sim. Moro em Curitiba, né? Tem uma clínica que muitos já conhecem, a Paulinha, fica junto da tia Paulinha, psicoinfantil. E a gente trabalha em conjunto. Lá eu atendo grupos, né, com a tia Paulinha, fazendo habilidades sociais. E também atendo o individual, né, para questões mais específicas de cada criança. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que é isso. Tá. Então, para quem não me conhece, eu sou a Caroline Nogueira, sou psicóloga, né? Atendo público infantil.
Sou neuropsicóloga e psicopedagoga. Também atuo só com os transtornos do neurodesenvolvimento. E atualmente eu estou fazendo pós-graduação em desenvolvimento infantil e a intervenção precoce no autismo. Né? Eu gosto dos pequenos, é minha paixão. E aí estou me especializando, então, para atendê-los, né? Cada vez melhor. Legal. Isso, quer dizer, eu sou de Curitiba, né? Eu sou curitibano, mas moro em Sorocaba. É isso aí. Eu vou começar com a primeira pergunta, que na verdade é mais para você tentar adivinhar quem foi que fez essa pergunta. Foi a Jess. Não. A primeira pergunta que apareceu na caixinha foi: como você faz para ser tão linda e fofinha? Oh, meu Deus, fofa, é filtro. Não acredita nisso, não. Não, é mentira. Ai, agradeço. Não sei nem responder essa. Não sei. Não sabe? Não tem ideia de quem mandou? Fico agradecida. Foi a Paulinha. Foi a Paulinha. Obviamente. Ai, minha fã. Bom, então agora é sério. Vamos começar. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, que eu acho assim, que você explicasse um pouco, né, de como são os seus atendimentos dentro da musicoterapia, mas eu acho que uma coisa que muita gente se confunde é musicalização infantil com a musicoterapia. Sim. Tá. Então, assim, ó, tem alguns pontinhos, assim, que a gente pode deixar mais evidente da diferença, né? É um papo longo comparar musicalização e musicoterapia. Inclusive, eu fiz uma live para falar dessa diferenciação. Quem tiver interesse, depois vai lá no meu Instagram, que tem bem explicadinho. Mas, assim, o que seria bem básico para a gente diferenciar? A musicalização, o foco está na aprendizagem musical, né? Então, a criança, o adolescente que vai e chega na musicalização, ele vai aprender os elementos musicais, as propriedades, questões de teoria musical, para ele ir formando a inteligência musical dele, né? Então, para que ele aprenda música, entenda o que é um ritmo, entenda como manusear um instrumento e coisas assim. Quem faz a musicalização geralmente são os professores de música, né? E aí, não necessariamente precisa ter uma formação específica, sabe? Mas ele tem que dominar música, tem que entender de música para ser um musicalizador, né? E é aplicável para todos os públicos, né? Até uma certa idade. Depois disso, acaba sendo instrumentalização e tal, né? É mais voltado, mais específico para música mesmo. Isso, é a educação. Se a gente for colocar em dois montantes, vai ser educação. A musicalização é o que geralmente está na escola também, né? Aquelas aulas de música, geralmente é musicalização infantil, né? Educação. A musicoterapia, ela já vem com o âmbito de tratamento. Então, a gente também usa música, mas o foco final não é a música, né? A gente usa a música como nosso meio. Então, se eu tenho um objetivo no TEA, por exemplo, de desenvolver a comunicação, eu vou usar a música como meu caminho de construir essa comunicação, né? Não vai ser o meu fim ele saber tocar um instrumento. Tanto que, às vezes, eu não corrijo tipo, a forma que a criança está pegando no instrumento, porque naquele momento não é o foco, entendeu? Então, o objetivo é diferente. Geralmente, a gente poderia enquadrar dentro da área da saúde, né? Claro que a gente consegue colocar em vários âmbitos, mas ele vem da área da saúde, porque é um tratamento, é uma questão terapêutica mesmo. E quem aplica é o musicoterapeuta. Para ser musicoterapeuta, tem que ter a formação em musicoterapia, né? Tá, e como que faz a formação? E também foi uma pergunta que apareceu bastante. Tem bastante dúvida ainda nisso, né? A musicoterapia, ele não é um curso tão novo, né? Mas ele era pouco conhecido, né? Mas ele tem há muito tempo já na sociedade existente. Mas para fazer a formação em musicoterapia, aqui no Brasil, você pode ser graduado em musicoterapia, né? Fazer a graduação completa de uns 4 anos, geralmente. Ou então, se você já tem algum conhecimento musical, já tem uma outra formação que pode casar com a musicoterapia, você faz a pós-graduação, que é uma especialização. Eu falo aqui no Brasil porque, assim, ó, em outros países você tem que fazer um mestrado para chegar, entendeu?
Então, tipo, se não me engano, na Colômbia você só se torna musicoterapeuta no mestrado. Mas é Nossa, equivalente à especialização, se a gente for ponderar mesmo, sabe? Mas aqui no tá, Brasil é isso, graduação ou pós-graduação. tá. E é fácil de encontrar? Tem em qualquer faculdade? Não. Não tem qualquer faculdade. Isso que dificulta bastante, assim, né? Porque é um curso meio difícil de ser encontrado. Eu sei que no Rio Grande do Sul tem uma graduação, no Rio de Janeiro tem uma e é uma das primeiras, né? Os grandes nomes da musicoterapia no Brasil fizeram formação no Rio de Janeiro, hoje também são professores lá e tal. Aqui em Curitiba tem também a graduação. Isso é São graduação, né? Paulo. Oi? A graduação. Isso é Após a eu já falo graduação. isso. Aí São Paulo tem também. Eu acho que tem duas faculdades lá, FMU e tem mais uma que eu não vou lembrar. Eu vou fazer um post sobre isso que eu prometi pro pessoal. Ah, Mas legal. em breve eu vou fazer. E eu acho que tem no Recife também essa formação de graduação. Então são poucos os lugares. A pessoa que quer fazer a graduação às vezes tem que se deslocar para esses lugares, né? A pós-graduação você já encontra com mais facilidade, né? Eu sei que a Sensupeg oferece, a Faculdade Candeias, que é lá de Salvador, também oferece, e aí eles estão mais espalhados pelo Brasil, né? Oferecendo também um pouco do online, então é mais fácil de conseguir encontrar. A Jéssica comentou aqui a Santa Marcelina em São Paulo também. Também? Legal. Eu sei que Uhum. lá tem alguns lugares mesmo. E você acha que é possível fazer online? Assim, para pegar técnicas e tal, eu acho que é possível, né? A gente está aprendendo a viver nesse mundo online e tal, e entender que ele também nos capacita, né? É possível fazer, sim, online, só que vai ter umas limitações, né? Porque, assim, querendo ou não, a pós-graduação ela é muito teórica. Você não fica trabalhando muito a questão prática. A prática vem muito pela prática, né? Ou então você conhece um pouco da teoria, você aprende a entender a técnica que vai ser usada e aí você vai levar para sua prática depois. Mas a graduação, a pós-graduação mesmo, é muita teoria, muita mesmo, sabe? Então, eu acredito que daria. Eu não fiz essa modalidade, né, online, mas acredito que seria quase próximo ali, né? Teria que ver qual que é a faculdade também que está oferecendo e tal, né? Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta referente à questão da musicoterapia em si, para depois a gente ir pro TEA. A formação já foi. Ah, se precisa saber tocar e cantar, né? Ou se pode entender zero música. Para ser um musicoterapeuta. Na Uhum. graduação, então, tem bastante diferença, sabe? Quando eu comecei, eu cheguei a fazer um pouco da graduação aqui em Curitiba, né? Fiz 1 ano e meio. Eles tinham eliminado a prova prática, que seria o quê? Domínio de instrumento, domínio de leitura musical. Então, aí você podia entrar sem conhecimento musical, porém, teria que ser desenvolvido dentro da faculdade, né? Uhum. Até porque a musicoterapia usa a música como meio. Se você não domina a música, como é que você vai conseguir trabalhar com ela, né? A pós-graduação não necessariamente não fazem prova prática, mas seria bastante importante. Se a pessoa não sabe, ela vai ter que se dedicar a conhecer um pouquinho mais de música, dominar o instrumento. O canto, talvez, porque nem todo mundo trabalha com canto, né, na sessão. Tem gente que trabalha com sons gravados, tem gente que trabalha com mesa lira. Quem não conhece, é uma mesa que a pessoa deita em cima e ela tem encordoamentos embaixo. Então, ela produz vibração, entendeu? E aí ela vai para o corpo, assim. Eu não fiz essa formação. Você tem que fazer uma formação específica em mesa lira, né? Para poder aplicar. Tá. Que legal. Mas é isso. Ok, então. Então agora vamos pro TEA mesmo, né? A, Vamos. a pergunta que apareceu aqui é como a psicoterapia. Ai, a doida já da psicologia. Como a musicoterapia ajuda no TEA? Uma coisa básica, assim, que você vê que traz realmente uma intervenção. Uhum. Então, assim,
a gente pode trabalhar por várias vieses, sabe? Então, desde a comunicação, interação, a relação social em si, a gente consegue trabalhar muito bem com a musicoterapia, né? Até porque muitas crianças chegam com esse interesse, né? Então, eu já tive vários pacientinhos que a mãe chega e fala assim: ah, e ele não fala nada, mas ele adora música, ele adora cantar. Ou a criança que não fala, mas canta, sabe? Então a gente consegue acessar muito bem isso. E aí a gente consegue ampliar esse trabalho, né? Mas eu posso pontuar algumas questões aqui que a gente consegue enfatizar bem, principalmente o TEA mesmo. A gente tem que trabalhar questões do desenvolvimento como a percepção, e aí entra visual e auditiva, né? Então tem crianças que é bem mais alerta no visual, então passa despercebidas as informações, e aí a gente tem que começar a trabalhar para que esse ouvidinho se abra para o mundo também, né? E a gente pode trabalhar bastante questão de imitação através da música, né? Começa a fazer a imitação e tal. Pode As caras e trabalhar. bocas que chamam a atenção da criança, né? As caretas, Exato, os sons mais diferentes aí que elas adoram. exato. A gente faz muito, muito disso e tem muito disso presente nas músicas, né? Então a gente pode usar isso para estimular mesmo essa percepção, leitura do outro, resposta, né? Então são várias questões assim que esse pegador de desenvolvimento infantil mesmo a gente consegue fazer. Inclusive a linguagem, eu trabalho bastante com isso também, né? De estimulação de linguagem, né? Para criança que está balbuciando, começar a movimentar diferente a boca para conseguir futuramente trabalhar alguns outros fonemas, que, claro, vinculado com o fono, vai ser um boom assim, para o desenvolvimento da criança. Mas desde comunicação, que é a criança entender minha informação ou conseguir expressar algo, como linguagem também, que ela já conseguir soltar a fala também, né? Então são várias questõezinhas assim que, dependendo de cada criança, a gente vai moldando, né, para a aplicação dela. Trabalha também essa parte de consciência corporal? Bastante, bastante. Até e entra muito na percepção também, né? A criança que consegue perceber o corpinho no espaço, consegue se localizar, consegue identificar onde está o pé, onde está a cabeça, onde está o nariz. E a gente consegue fazer essa estimulação, criando ciclos, né, musicais, que a criança consegue perceber isso e imitar, assim, e conseguir reconhecer esse corpinho dela, sem que você tenha que ficar falando, tipo, cadê a cabeça? Você vai cantar sobre a cabeça, entendeu? Você vai cantar da barriga. E a criança vai pegando essas informações. Então, às vezes, dentro de uma canção, uma atividade, a gente consegue fazer N possibilidades, sabe, de desenvolvimento. Uhum. E você acha que hoje o musicoterapeuta ele é mais acaba sendo visto mais como um parceiro das fonos ou já rolou assim estresse, atrito com fonos? Ixi, Polêmica. polêmica, Falando do quanto Carol. acaba estimulando realmente, acaba, né, estimulando a interação, a comunicação, a linguagem de uma forma muito divertida. Pelo menos eu amo música. É. Não sei, eu não sei como tem pessoas que vivem sem música. Não faz sentido pra mim, né? Ah, isso é, Carol. Mas é uma coisa assim que às vezes pode. Eu vejo que no Brasil a gente é muito competitivo, né? Em vez de trabalhar em equipe, parece que as pessoas têm medo de dividir e tal. Não tô falando só isso de você, eu vou me justificar também, né? A gente tem conflitos, às vezes, com terapeuta ocupacional, a gente vê criança desregulada sensorialmente, aí joga falando que é comportamento, a gente vê que é sensorial, mas não quer orientar a família. Né? Então, tem Sim. conflitos também, né? Entre outras profissões. Mas, e a questão aí, né? Até porque o musicoterapeuta, se a gente for ver, é minoria, né? A gente vê muito mais fono do que É. musicoterapeuta. Sim, então, é bem complexo, assim, mas eu acredito que uma pessoa que trabalha com desenvolvimento infantil, trabalha com TEA, ela tem que saber um pouquinho de tudo. Não quer dizer que ela vai assumir toda a equipe, ela vai ser a TO, ela vai ser a fono, ela vai ser a física, ela vai ser a psico. Não, eu acredito que ela tem que dominar um pouquinho de tudo, né? E, infelizmente, a gente tem muita dificuldade com isso mesmo. Inclusive, já passei por TOs que se você falar qualquer coisa, a palavra sensorial é quase que bloqueada, sabe? Você não podia falar sensorial,
É de domínio das TOs. Nossa, sim. Então eu já tive. Nunca cheguei a ter muita treta, não, né? Porque eu não compro treta também. Mas assim, já cheguei, tipo, falar para uma TO, olha, eu acho que tem uma questão sensorial, talvez essa criança tá aí por responsiva em tal coisa, assim. Não, porque é irresponsiva, aí começa a dar uma lição de moral e não chega no ponto que a gente quer trabalhar. Eu não quero desensibilizar essa criança no âmbito TO, né? Eu quero fazer na minha sessão da forma que essa criança consiga receber melhor a minha proposta, né? Então eu acho que isso é bem crítico, assim. Eu acho que como equipe a gente devia ser mais unido, né? E ter mais abertura para conversar sobre essas coisas, né? Mas assim, eu me vejo mais como uma parceira da Fono, né? Até porque vem muitas criancinhas pequenininhas em aquisição de linguagem. Opa! E Derrubei alguma coisa. vem muitas crianças em processo de aquisição, né? E se a gente consegue casar, nossa, flui super bem. Então, eu tenho muitas TOs que são amigas, né? Que me encaminham crianças falando, Darda, eu preciso trabalhar tal coisa, vamos focar dessa forma. Tem umas que falam fonemas, que eu posso trabalhar na minha sessão também com a criança. Isso não quer dizer que eu vou ser TO. Isso quer dizer que eu sou musicoterapeuta que estou auxiliando no processo do fonema, né? Então, por exemplo. Mas eu. Porque TO é fono. Mas eu tive um problema com fono no início do ano, porque eu usei uma palavra, não vou nem falar, vai que ela veja essa live. Mas usei uma palavra que julgaram ser da fono, e aí veio até carta da CREAFono para mim e tal, o que eu acho que tipo, desnecessário. A gente pode travar uma conversa muito mais saudável, né? Do que vir criticar porque ela falou tal palavra, isso é de fono e ela tá fazendo trabalho de fono. E não tinha nada a ver, a atividade que eu tava fazendo era totalmente de imitação, sabe? Mas assim, graças a Deus, eu tenho mais boas relações com fonos do que mal, sabe? Tenho bastante parceria. Inclusive, semana que vem tem uma live com uma fono justamente falando disso. Que legal, que legal. E assim, eu vou ser meio preconceituosa, talvez, no meu discurso aqui, mas falando um pouquinho de realidade que a gente vê nos pais. Eu acho que a musicoterapia, ela acrescenta tanto nessa questão de acelerar a fala, porque os pais meu filho vai falar, né? É uma coisa assim que eles não perguntam só pra fono, eles perguntam também pra psicóloga, pra TO. Mas o que você acha? Fala, não, então você tem que conversar com a fono, né? E aí eles perguntam, mas você, assim, pela sua experiência, pelos outros pacientes, o que você acha? Então, assim, é uma coisa que angustia muito. Eu acho que a parceria da fono e da musicoterapeuta vem exatamente para isso, né? Para acelerar talvez esse processo, porque são formas diferentes de intervir, também com propósitos diferentes. Eu acho que acaba sendo, você acaba estimulando tudo isso, mas algo também ali secundário, né? É uma consequência da sua atuação. Mas o que eu falo de preconceituoso? Porque às vezes os pais, como eles associam que fala é com fono, às vezes o trabalho que o musicoterapeuta faz, eles associam muito mais com a música e não com a fala. E aí a musicoterapeuta faz todo o trabalho por trás, ajuda a criança, começa a falar, e aí ainda o bônus cai para fono. Exatamente. E é importante você falar disso, porque assim, ó, muitas pessoas não sabem, e isso tem que ser falado justamente para que venha mais consciência sobre isso. O processamento da fala no cérebro fica de um lado e o do canto fica do outro lado. Então, por isso que tem criança que canta e não fala, né? No autismo acontece bastante isso. Por isso que o gago, quando ele está cantando, ele não gagueja. Por quê? Porque o processamento são em duas regiões diferentes. Então, quando a gente estimula a parte do canto no cérebro, a gente está depois, consequentemente, atingindo a outra parte da fala também. Só que eu estou estimulando uma outra região. Né? Então, por isso que acontece de acelerar muito quando a gente entra na musicoterapia. Então, eu já tive várias questões assim de fono me encaminhar uma criança e a criança na outra semana já soltar muito balbucios e melhorar muito a questão da fala. Por quê? Porque a gente mexeu com o outro lado do cérebro e já atingiu a parte que ela queria também. E aí, depois daquilo, ela faz o trabalho dela, vai para a parte motora, foca no que ela tem que fazer e deslancha para a criança, sabe? Então, isso é muito, muito importante de ser dito mesmo. E realmente,
tem essa de associar a musicoterapia como não, é só algo mais prazeroso para fazer, porque ele gosta muito de música, então ele fica feliz. Não, não é só para a criança ficar feliz. A gente realmente está trabalhando e desenvolvendo habilidades dessa criança, sabe? Então é bem importante colocar isso, Carol. Uhum. A gente que, né, tem os pais ali no dia a dia, a gente já sabe mais ou menos o tipo de pergunta que chega, o pensamento que chega. E é muita coisa, tanta coisa para explicar para eles, né? Tantas terapias, tantos detalhes que a gente precisa dividir. A gente precisa, né? Cada um ali na sua atuação. Exato. A Karen comentou aqui, até palpitando o coração quando isso acontece. E a Meire comentou, e eu na ignorância achava que as aulas de músicas não eram tão importantes. Pois é, Meire, tá bem. Então, vou até pegar o gancho aí, da aula de música. Gente, se vocês puderem, filho pequeno ainda, coloca na aula de música, porque ajuda a desenvolver leitura, ajuda a desenvolver funções matemáticas, ajuda a desenvolver muitos processos cognitivos, aumenta a concentração. Nossa, tem tanta coisa boa que por mais que ele não vire músico, ele vai adquirir muitos benefícios através da educação musical. Então, manda ver aí. Uhum. A Fernanda comentou, não recebemos nenhuma orientação sobre musicoterapia. Descobri aqui no Instagram. Acontece bastante, né? Eu até fiz um Reels, né, brincando aí que, na verdade, a maioria dos médicos acabam sempre teu iPhone, né? É o principal. Agora que tem se falado um pouquinho mais de psicologia também para principalmente para os pequenos, né? E quando a criança ela tem uma alteração de comportamento mais severa, aí sim, aí vai pro psicólogo. Mas os pequenos, né, às vezes eles falam até o iPhone. Então, se até o psico, né, que já é um pouco mais, uma profissão um pouco mais conhecida, não é lembrado, eu fico pensando na questão da ecoterapia, a importância da musicoterapia, de esporte físico, de natação, né, psicomotricista, tem muitos profissionais que podem... É importante ver a individualidade de cada criança, né? Tem criança que, vamos dizer lá, ela tem uma agitação motora gigantesca, adora água, adora várias outras coisas. Aí você coloca ele em duas, só porque foi aquela conduzida lá, teu e fono. E às vezes aquela criança tem tantos potenciais que às vezes estão presentes em outra terapia que você nem caminha, porque não veio o requisito lá dele ir para esse lugar, né? Então é importante ver cada criança como um ser diferente, né? Sim. É por isso que a gente tem que parar de pensar em terapias prontas, né? A criança é autista, tem que ir para a aba, né? Método, é ciência aba, mas dentro de tal método lá. Sim. Então a gente tem que parar de ficar, são essas terapias. Não, a família também tem que sentir a vontade em pesquisar, em ver o que é melhor pro gosto daquela criança. Tem que ser prazeroso, né? Exato. Não adianta criança ir pra terapia emburrada, chorando, não querendo entrar, só porque o médico falou tem que fazer essa terapia. Não, calma. E tem que lembrar que é uma criança, né? Não é carga horária de trabalho, a criança não tem vida, todas as terapias, às vezes, ela não tá dando conta daquilo, né? E não tem nada que é tão prazeroso para ela assim, ela desenvolve na marra, né? Então é difícil. Imagina a gente nesse lugar, né? Então eu acho bem importante mesmo pensar nisso. Sim. Tem um comentário. Música é tudo. Meu filho de 6 anos ainda não fala, mas tem um ouvido musical, muito musical. Ele toca no teclado dele Baby Shark sozinho. Olha aí, ó. Olha aí que maravilha! Ai, que legal. Vamos saber isso aí. Já vai dar para trabalhar várias coisas aí através do tecladinho já. Bem legal. Ele faz aula de música ou não? Depois ela responde. Tem uma pergunta que a gente deixou lá pra cima, que agora eu lembrei, que alguém pediu pra gente falar um pouquinho, e aí eu já não sei, né, até o que você conhece da ciência ABA, já que eu comentei em ABA, que se dá pra falar um pouquinho da musicoterapia no ABA. Tá, eu tenho, antes de estar autônoma, né, eu trabalhei numa instituição que o método era TEACH. Não sei se vocês conhecem. Não é tão forte no Brasil. E tem muito do ABA, né? Se você for ver, a análise do comportamento.
Assim, eu acho importante. Quem trabalha com autismo tem que dominar um pouquinho disso também, entender o que é um comportamento. Porque, assim, durante sessão, se aparecer um comportamento da criança ali, você não tem manejo, você perde toda a sessão. Às vezes você não vai conseguir atingir o seu objetivo. Então, é importante você ter minimamente isso. Eu não me consideraria aba, né? Eu trabalho mais flexível, assim, mas eu tenho conhecimento, um pouco da análise do comportamento, um pouco do floor time e um pouco de tudo, e isso eu junto para fazer a minha aplicação, né? Da forma que eu me sinto melhor aplicando e como eu consigo intervir com cada um. Mas tem criança que tem mais limitações e ela não vai conseguir criar ali naquele momento que eu estou propondo algo para ela. Então eu vou ter que estruturar mais. Vou ter que saber usar reforços durante aquele momento que eu estou fazendo com aquela criança específica, né? Então eu não faço, é assim, assim sempre. Não, com essa criança eu vou usar um pouco mais de estrutura visual, organização temporária e várias outras questões. Vou fazer rotina, então aí eu posso estruturar um pouco mais para ajudar aquela criança específica. Em outros momentos eu faço menos isso, ou se tiver alguma alteração de comportamento, eu sei como conduzir e ter algum manejo. Isso faz muita diferença também na sessão, você ter um pouquinho de conhecimento disso. As crianças vão uma vez na semana? Ou depende? Geralmente. Mas geralmente uma vez tá ótimo, assim. Só se a criança não tem nenhum tipo de terapia ainda, aí eu recomendo que faça mais uma vez, sabe? Mas no geral, uma vez já dá para fazer bastante coisa. Eu passo ideias para as famílias também, dou bastante feedback, o que eles podem fazer, como que eles podem fazer em casa. Isso Era ajuda isso que eu ia te bastante. perguntar. Tem lição de casa, né? Liçãozinha, porque música tá em qualquer lugar. Sim, exato. Olha, sempre tem, sempre tem. Até comportamento eu dou uma dicasinha assim, olha, tá fazendo tal coisa. Quando ele fizer tal coisa, haja de tal forma. Ou então, estimulação de linguagem. Ó, eu percebi que ele tá conseguindo mostrar a língua, agora trabalha assim, assim, assado, para ele fazer isso. Ou então, quando for cantar música, faz em tal momento você para, em tal momento você muda tal coisa, sabe? Então, eu sempre dou uma diquinha ou outra, assim, para as famílias fazerem. Não é todo mundo que faz, mas eu dou a dica. A gente sempre dá a devolutiva, né? Ó, aqui ela respondeu. Eu acho que é Liliane o nome dela, que tem um ponto no meio, então eu não sei. Mas se não for, desculpa. Ela comentou que o filho toca no teclado, né? O Baby Shark. Ela comentou, já fez aula de música em grupo, mas estamos buscando a musicoterapia para ele, sim, em Salvador. Ah, legal. Bem importante. Assim, acontece muito dos pais procurarem a musicalização para a criança. Só que, assim, o professor de música, nem todos estão preparados para lidar com uma criança no TEA, por exemplo. Uhum. Então, às vezes, a criança fica totalmente dispersa no ambiente. Isso não vai fazer bem para ela, entendeu? Ainda mais se tiver, vamos dizer que uma criança com sensibilidade auditiva. Ela vai ser jogada num ambiente assim, talvez não vai estar preparado para ela naquele momento, e aí você causa mais aversão, ou então não atinge objetivo nenhum, porque ali no grupo, para o grupo, talvez não seja o que aquela criança precisa. Então é legal, às vezes, você buscar assim, um tratamento individualizado. Uhum. Aí o terapeuta pode indicar e falar assim. Eu acho que a partir de agora a gente pode trabalhar um grupo dessa criança. Por quê? Porque aí já tem outros objetivos a serem trabalhados, né? Que aí entra o social, entra a comunicação com os pares e coisa e tal, sabe? Mas é legal, assim, se você tem um filho no TEA, eu indicaria sempre fazer uma avaliação inicial no individual, né? Para aí depois saber se leva para um grupo, se não se. Porque o musicoterapeuta ele vai perceber se a criança está pronta para uma aula de música e vai indicar, vai falar, agora pode levar para um professor de música, que aí vai ter o foco mesmo no ensino, na educação musical, né? E dá para passar nos dois? Fazer como musicoterapeuta e fazer musicalização? Os objetivos são bem diferentes, né? Então, dá para fazer os dois, o musicoterapeuta e o musicalizador podem até estar ter um contato, né? E conversar sobre a criança, porque talvez um pode ajudar o outro, dar dica, em tal momento eu vejo que sempre que eu canto tal coisa, ele comporta assim, faz isso e aquilo. Então, quando ele fizer isso, você reage assim, entendeu?
Então, um pode dar um suporte para o outro, porque os objetivos são diferentes, né? Então, eles vão, no fundo, eles vão se complementar, né? A Simone comentou, sou estudante de musicoterapia. Que legal. E gostaria de estudar mais sobre autismo. Você indica algum curso? Acho que seria mais alguma coisa de musicoterapia para autista, voltado para isso, né? Se for musicoterapia para autismo, tem o professor Gustavo Gatino, talvez você conheça. Ele é grande referência no mundo da musicoterapia hoje. Ele é professor na Dinamarca atualmente e ele faz livros sobre musicoterapia e autismo, né? Então eu recomendaria procurar cursos dele ou o livro dele também. Mas, peraí, eu vou adiantar. Eu tô querendo fazer um curso que vai ser meio global, assim. Então, é como usar a música para a estimulação infantil. Então, eu vou falar sobre perfis diferentes, desde o autismo, síndrome de Down, vou abranger um pouquinho do contexto do transtorno do neurodesenvolvimento e vou ensinar como olhar para cada caso e aplicar determinada forma de música, entendeu? Então, se quiser também, já deixa ali meu nominho. Mas Mas vai ser Gustavo Gatilho, só para quem faz musicalização? Ou é não, musicoterapeuta? a intenção é ser geral, para quem usa música para trabalho, entende? Então, o Entendi. terapeuta, o psico que usa música e vê que aquele paciente dele responde muito bem à música, como que ele pode usar a música em determinado momento? Como que ele vai estimular aquele olhar que ele está buscando ou qualquer outra coisa? Legal. Então, é para um geral, assim, sabe? Quando vai ser? Porque eu quero fazer minha inscrição já. Já posso fazer minha inscrição. Ai, bonitinha. Então, eu tô tentando arrumar aqui, ó, meu cenário. Já tem uma parede. Mas Já eu quero, começou. assim que possível, já começar. Tá. Oi? É porque as crianças, principalmente de intervenção precoce, chama muita atenção. Né? As musiquinhas da Galinha Pintadinha. E chama demais, demais. Então, a gente tem que. Eu tenho uma playlist que às vezes eu coloco. Sabe quando eu tô esquecendo algumas músicas? Só tem música infantil lá. E aí eu Sim. coloco, às vezes eu vou, né, no caminho pro trabalho e a gente vai escutando as musiquinhas. Ah, é verdade, essa. Hoje eu vou. Daí as mães falam, a criança começa a cantar, às vezes você vê que a criança tá cantando. E aí eu não conheço a música e não dá pra dar continuidade. Aí eu fico, ai meu Deus, se eu soubesse, né, eu poderia atuar e fazer uma interação, alguma coisa dá pra fazer. E aí eu pergunto pra mãe, eu vou aprender a música agora, na marra, né? E tem uma pacientinha que ela é muito musical, a Jéssica, né, que atende ela lá na clínica, que lá a gente tem duas professoras de musicalização, que é a Keren e a Jéssica. E aí, acho que são as que mais interagem com você, porque a gente mais fala demais, né, de você e da Paulinha o tempo todo. E aí, Oi? Fofa! E aí, e aí a gente, né, a menina passava primeiro comigo e aí depois ela vai com a Jéssica. Mas como ela gostava muito, ela pegava, por exemplo, a Baratinha, ela queria que a gente cantasse a música da Baratinha. E ela olhava no olho, ela fazia as trocas, então eu usava desse recurso. Aí os pais falaram, ela gosta tanto, a gente vai começar a musicalização também. Deu, legal, né? Bom pra Jéssica. Eu nem sei se a Jéssica sabe dessa história. Eu falei, agora eu me lasquei, porque ela já vai fazer a musicalização, né? Eu falei, eu não vou sobrecarregar essa menina de tanta música, porque daí, como ela passava, ela vem de outra cidade, de longe e tal, então ela passa primeiro comigo e depois com a Jéssica. E aí eu falei, se eu ficar cantando bastante, quando chegar na hora da Jéssica, a Jéssica também não, né? Vai passar um aperto ali. E aí agora tive que reinventar todo o plano terapêutico, porque não pode ter música. Ai, gente. Que é pra Jéssica, né? Então tá parte. Bonitinho. Mas brincadeira. Deixa eu ver aqui mais, tem vários comentários aqui. A Abigail comentou, que lindo, sou psicóloga especialista em ABA e estou me especializando em musicoterapia. E vejo tudo muito interligado. Que legal. Verdade. Com certeza. A Fernanda comentou, meu filho cantava muito e fui orientada que era um tipo de estereotipia. Então o trabalho foi para diminuir a música. E agora eu não sei se é certo. Então, gente, eu já vi várias vezes isso. Ai, meu filho ou a psicóloga mesmo indicou que cortasse a música porque a criança só era muito ecolórica.
Eu não acho que é tão bem-vindo assim cortar a música para uma criança que tem ecolalia musical. O importante é o quê? Transformar essa ecolalia em algo funcional. Entendeu? Aí então, se você toda a estereotipia que você tenta parar, você psico vai poder até falar melhor sobre isso. Mas a gente nunca fica tentando eliminar uma estereotipia apenas por eliminar, não é? E aí eles vão lá e faz o quê? Ah, não, ele canta o tempo todo, vou cortar. Não vai diminuir porque você cortou. É melhor que Sim. você use a música e transforme ela em algo funcional e traga ela para uma interação do que Uhum. ele só fique usando ela sem função nenhuma. Então, Sim. eu já tive pacientes, inclusive, que a própria psico falou: ai, Darda, será que a gente faz? Continua a musicoterapia com ele porque ele tem ecolalia musical. Eu falei, claro, porque a musicoterapia não é só música, ela não trabalha só com música, trabalha com sons. E aí a gente pode, a partir disso aí, ir transformando isso em algo funcional para aquela criança. Não E a gente cortar. tem que ver a função dessa estereotipia, né? Porque assim, a gente vem agora, eu sinto um movimento agora de meio que a chavinha virou. Eu vejo que terapeutas, até uns tempos atrás, falavam muito das estereotipias, é uma característica, tem que reduzir. E aí a gente, né, quando virou essa chavinha, começou a se falar muito que a estereotipia, ela gera um certo prazer na criança. Ela vem porque ela tá tendo uma descarga sensorial, porque tem alguma coisa que tá incomodando e ela precisa dessa estereotipia, ela tá sinalizando alguma coisa. Então é muito mais fácil a gente ir atrás do que ela tá querendo sinalizar, o que não tá legal, o que tá desregulado e o porquê do aumento dessa estereotipia, né? E aí, então eu vejo muito essa troquinha agora, né? Essa virada aí na chave. E é interessante, porque não porque a gente vai reduzir uma estereotipia, é uma característica da criança, ela tá querendo sinalizar alguma coisa, né? E como você falou, vamos dar Exatamente. função para isso. Então vamos usar, já que ele gosta de cantar bastante, então vamos fazer a troca, que nem você, né, fala às vezes aí nos stories, nos vídeos que você grava, que ensina muito. Vamos parar para a criança, né, ter uma intenção comunicatória. Vamos ver a Ex- reação dela para a gente reforçar comportamento. Então dá para ir usando dessa forma. Exatamente. Aí, se não se deixa a criança ali, só ela com a música dela e ali às vezes está ali o potencial da criança Hum. de ser atingida. E aí você vai lá e corta, né? Eu tenho um pacientinho até que ele tem meio que uma estereotipia de fazer isso aqui e é junto com a música da roda do ônibus, né? E aí no começo quando eu cheguei, a mãe até falou: "Ai, a gente nem canta mais roda do ônibus porque ele só faz isso". E era uma das únicas coisas que o menino fazia. Falei, gente, então é a partir daí que a gente tem que expandir. Não é chegar e falar, ai, não, é uma estereotipia, vou cortar aqui. Corta a única habilidade que o menino tem, né? Então a gente começou com isso, agora até Bibibi ele tá falando, sabe? Uhum, sim. Então, eu acho que a gente tem que ter esse olhar, né? Vamos usar o potencial e mudar o foco, mudar para uma coisa que vai trazer algo a mais para essa criança, né? Sim, até porque a estereotipia é algo que incomoda muito mais quem tá vendo, quem não entende. Às É. vezes os pais, é um terapeuta. E não, faz parte, né? É uma Sim, das características. Mas eu é bem concordo isso. com essa questão do ampliar, né? Buscar daí, uma música que eu falo que ela é meio milagrosa, pelo menos com algumas crianças que eu atendi, é a do Seu Lobato, né? Por causa do Ia Ia O. E aí até tem um vídeo que viralizou aí da criança que fica esperando, né? O pai cantando em inglês, e aí a criança olha e realmente faz o Ia Ia O. Eu já tive vários pacientes assim que não emitiu nenhum tipo de som. E a gente começou com os dedoches de bichinhos e começou a cantar, né? O Seu Lobato, e aí eles começaram a balbuciar o Ia Ia O. E eu sou psicóloga e tava trabalhando ali, mas pelo menos eu queria que olhasse, eu Sim. queria que, né, interagisse comigo. E foi a partir daí que a gente começou, né? Exatamente. Agora, se você pensasse, ah, não, ele só responde se eu cantar, eu não vou cantar, aí não Uhum. faz sentido, né? Então, Então era você o tem que. jeito que eu encontrei para me olhar, para interagir, né? Exatamente. Para fazer uma intervenção a partir dali e que era prazeroso, porque as crianças paravam, ouviam, aí eu parava, né? No Iaiô, elas correspondiam. Então, isso já aconteceu, eu acho que Sim. com uns 4 ou 5 pacientinhos meus aí nos últimos anos. Hoje mesmo eu Ah, estava numa avaliação com. Desculpa, te cortei. não, Mas pode eu falar. estava numa Acho que avaliação, é só para super. você ter uma ideia. Tinha duas criancinhas gêmeas, eu e Paulinha, né? A mãe estava junto e tal. E aí eles assim, né, pela sala, olhando e pegando e fazendo. Aí de repente eu, a roda do ônibus, roda, roda.
Na hora, os dois, assim, pra mim. Até a boquinha abre, assim, tipo. Aí você começa a ver aquele olhar, assim, tipo, Deus, olha isso. Então, na hora, eu não precisei falar, criança me olha, entendeu? Eu Uhum. chamei ele através da música, conectaram, me olharam. Falei, opa, aqui a gente tem um caminho. Aqui a gente já pode pensar com ele, sabe? Então, Uhum. isso é muito gostoso. Eu adoro. Adoro usar música. E o que me diz aí, uma coisa também que eu sempre oriento, né, aos pais e as ATs do grupo de ATs lá da clínica, da questão da música, que me incomoda, a música visual, no sentido dos clipes, que as crianças ficam, porque assim, elas ficam, né, ali hipnotizadas na frente de uma tela. E fica, mas eu vejo assim que é muito mais visual, o movimento, a cor, a galinha pintadinha, né, a Dona Aranha, a baratinha, do que realmente a música, o ouvir, né, essa consciência do som. Eu tô errado pensar dessa forma. Não, não está errado. Inclusive, na minha anamnese, eu pergunto qual que é o meio que a criança ouve música. Por quê? Porque eu já tive várias pessoas, vários pais que chegaram para mim falando: meu filho adora música. E aí eu vou lá, faço um som, a criança nem percebe que eu tô tocando. E aí eu vou entender o que está acontecendo ali. A criança está no visual total. E aí, realmente, principalmente galinha pintadinha, se você começar a reparar assim, tem uns círculos, às vezes, atrás, que é hipnotizante, gente. Tem mesmo. Né? Uhum. E aí a criança fica lá, tipo assim, bitolada, mas não tá abstraindo informações, ela tá só naquele visual lá. Então, eu não gosto muito também, né? Eu até uso uma vez ou outra, assim, mas nunca é pelo vídeo em si, sabe? Mas eu também não gosto muito da questão do vídeo, não, que eu acho que ele traz muito mais o visual do que propriamente a música em si, né? A percepção auditiva daquilo. Uhum. E você usa alguma coisa eletrônica? Ou é sempre com instrumento, sempre com algum objeto? Às vezes eu uso. Às vezes eu uso o celular, né? Tipo, com musiquinha, às vezes pra gente trabalhar a imitação também, até porque quando a criança estiver em casa, geralmente ela vai estar vendo videozinhos. E aí eu quero que essa criança consiga olhar o videozinho no celular e imitar. Não que ela fique só olhando por olhar, entendeu? Então, às vezes, Uhum. quando eu tenho o objetivo de trabalhar a imitação da criança, a gente vai pro celular para focar a imitação naquele momento, entendeu? Mas Entendi. eu costumo usar um sonzinho ou outro, mas geralmente eu produzo a música, né? Com violão, com canto, eu canto bastante a sessão e às vezes eu adapto a música, né? Então, porque nem sempre a gente encontra a música que a gente quer para aquela determinado objetivo. E aí eu invento muita música, muita mesmo. Às vezes umas tão bonitinha que eu nunca mais lembro. É música para cantar uma vez só, Uhum. né? A Karen tá perguntando quanto tempo dura uma sessão de psicoterapia. De músico. De músico. Eu falei Dura. psico? Falou. Eu acho que você tá Sério? muito Ai, psico hoje. desculpa. De musicoterapia. Desculpa, gente. Não, tranquilo. É Ó, automático. tem gente que faz 30 minutos. Eu faço 45. Tranquilamente consigo fazer 45. Eu alterno bastante. A minha sessão eu chamo de dança terapêutica, assim, porque eu vou mudando de atividades para aquela criança estar focada do início ao fim. Tem criança que sai cansadérrima, assim, que estimulou muito o cérebro inteiro, né? Mas tem gente que faz 30 minutos, tem 45 minutos, até uma hora. Para criança pequena, eu acho que 45 é o ideal. Muito mais que isso acaba sendo cansativo. E a gente não quer que a criança saia cansada, sabe? A gente quer que a criança saia no pico, assim. Opa, foi bem gostoso. Não que ela fale, ai, nossa, não Porque aguento depois mais. que cansa, também acho que elas vão perdendo um pouco da motivação, né? Exato. Eu Então, prefiro também não segurar na sessão, nem que termine um pouquinho antes. é, É que a criança é saia bem. bem. Uhum. Isso, exatamente. A criança tá bem, aí a gente libera, né? Mas geralmente 45 que eu faço, né? Tá. Ah, eu não sei se você viu os comentários, eu tô meio atrasada, porque a gente foi conversando e eu fui segurando aqui. A Luísa falou, a Luísa Lopes falou que tá com saudades de você. Luísa. A Ah, Liliane falou que a Luísa.
Viu o comentário? A Liliane falou que é Liliane mesmo o nome dela, que acertou, né? Que a Darda tá certa, que eles estão procurando um atendimento individualizado agora. Ótimo. A Simone confirmou que era a musicoterapia para autismo, mas já sabemos que a Darda dará um curso. Várias pessoas se interessaram, né? A Keren comentou da música da Luna, que, meu Deus do céu, eu tinha um pacientinho que era apaixonado na Luna e eu tive que decorar as musiquinhas da Luna. O bom é que os desenhos da Luna são muito legais, né? E tudo é musiquinha. Mas, gente, fala muito rápido. Não tô acostumada com isso, não. A Thaís comentou. Tô amando essas informações, sou pedagoga, sou professora de musicalização e quero fazer o curso para musicoterapia. Aqui na minha cidade não tem esse profissional. Nossa, ele aí, ó. Né? Um nicho que daqui para frente, né? Quanto mais a gente divulgar e a gente mostrar a importância, né? Vai crescer muito aí. Exato. A Cris comentou. Olá, boa noite. Minha filha já passou com a Carol. É mesmo? Ela tem TDAH, agora ela só fica ouvindo música e brincando, não quer mais brincar sem música. Só que é sempre sons de bichos. Ela tem 9 anos. Uhum. Talvez a gente tenha que ver qual é a função, né, desses sons de bichos. Eu acho que nunca é bom que fique só da mesma forma. É importante que vá expandindo. Então, a partir dos sons de bichos, a gente vai abrindo o leque para outras coisas. Nas próprias músicas de bicho, a gente pode inserir outra coisa. Por exemplo, do sítio do seu Lobato lá. Em vez de você cantar que tem uma vaca, você pode cantar tem um trator, tem, sei lá, uma guitarra. Inventar outras coisas. Porque aí você aproveita a mesma música e traz outros instrumentos, outras funções para isso também. É importante que expanda. Que assim. legal. Que legal. A Keren comentou que as crianças amam. Acho que é do seu Lobato. Já aconteceu isso comigo também. Chegar na hora, nem dar bola. Eu me perdi aqui nos comentários que eu fui segurando. A Keren falou pra você gravar. Acho que também ela vai fazer o curso. Opa. E a Mary comentou que a Lorena aqui é uma paciente nossa, hoje troca a TV por música. Olha, ela faz a musicalização com a Keren ou com a Jess? Não, na clínica ela não faz. Não sei se ela faz em outro lugar. Que ela tem outros terapeutas em outro lugar. Acho que na clínica ela passa só comigo e com a Gi. Mas agora eu não sei. A Mary que vai ajudar a gente aí, se ela passa ou não. Tá bom. Deixa eu ver se ficou mais alguma pergunta aqui, porque a gente já passou 1 hora. A gente tem 6 minutos, meu Deus. Voou. Uhum. Ai, gente, eu empolgo. Eu adoro falar de musicoterapia, adoro falar de autismo. E Carol também? Sim, sim. E música também. Eu sempre fui musical, desde sempre. Ai. E eu fiz. Meu pai, eu queria fazer técnica vocal desde sempre. E aí meu pai falava, ai, cantar. Não, vai fazer um violão. Aí, beleza, né? O violão é maior que eu, porque não me deram um violãozinho. E aí eu fazia aula de violão. Eu me lembro que tinha 6 anos quando eu comecei. E aí, eu me lembro que a primeira música que o professor... Claro, eu tinha aquelas cartilhas de cantigas infantis e tal. E aí, tipo, era um saco pra mim. Eu gostava de pintar, porque daí tinha as notas musicais com carinho e tal. E aí eu gostava de pintar, né? Aí eu falei pra ele, não, eu quero aprender música. Tipo, eu não conhecia aquelas cantigas. Aí ele me ensinou a tocar Ana Júlia. Pergunta se eu sei. Não, nem me estão falando que eu não sei fazer nada. Já perdi toda a habilidade. Mas foi a primeira música. Aí, logo em seguida, meu pai percebeu, acho que eu fiz 1 ano. Percebeu que não ia rolar. E aí, eu fui pra técnica vocal. Eu fiz dos 7 anos até os 18 anos. Nossa. E eu gravei um CD. O quê? Assim, só pra treinar, só pra entrar em estúdio. Porque era o estúdio da própria escola, né? Que eu fazia e tal. Eles criaram um estúdio lá. O professor de violão, né? Daí o meu pai continuou fazendo violão. E eu fui pra técnica vocal. Aí o meu professor de técnica, ele escrevia músicas. E o professor de violão tinha um estúdio. E aí eles falaram, você não quer? Porque daí foi assim, eu passei... Opa, peraí, que a minha câmera tá com
tá com problema. Deu a semana inteira aí nas lives. Falei pro meu marido, tá na hora de eu ganhar um celular novo. Mas enfim, voltando pra parte da música, da minha vida. E aí, eu passei no vestibular, na PUC, né? Ele tinha início no começo do ano e e metade do ano para começar, né? E aí, o meu pai fazia faculdade, quando eu entrei na faculdade. E ele estava no último ano. E daí, ele queria acertar financeiramente a faculdade dele. E falou assim, você pode dar uma segurada, em vez de você começar agora no começo do ano, você começar na metade do ano? Eu falei, tá bom, vou ficar 6 meses sem fazer nada. Tá ótimo, né? E aí foi quando o professor falou, você não quer gravar em estúdio? Você fica lá com a gente, você vai estar mais, né, tranquilo e tal. E eu gravei um CD com 10 músicas. Tipo, não é uma, eu gravei 10 músicas. Eu sou evangélica, né? E aí o meu professor, ele também era evangélico e a gente gravou, assim, cantigas que eles fizeram. Onde está esse CD? Não sei. Não... tem a demo, só ponto. Eu nunca mais... É uma curiosidade da minha vida, né? Tem algumas pessoas que sabem aí. Quem é de Curitiba sabe, mas o pessoal de Sorocaba é mais ou menos novidade aí. Teve uma vez... Amei saber disso! Agora eu vou querer ouvir você cantando. Mas é que faz tanto tempo que eu não canto mesmo, sabe? Tava até querendo voltar a fazer aula de Vamos fazer um remix. Que eu perdi, sabe, a afinação. Vai perdendo, né? Você não vai praticando e tal. Dá e aí eu tenho que voltar um pouquinho. Mas se aquecer, vai, sabe? Vai embora. Ai, que linda, quero ver. Viu? Depois me ajuda a achar esse CD que eu quero ouvir. Então tá bom. Deixa eu ver se mais alguém comentou. A Meire comentou que a Lorena faz sim, uma vez por semana. Com a Bia Leonetti. Então é um outro local. Tá. A Keren falando que eu toco e canto muito. Não, eu não toco mais nada. Só canto. A Fê, mãe do Pedrinho, comentou: iremos voltar a fazer musicoterapia em casa. Vocês acham adequado? Residência. Né? Vai fazer em residência, é isso? Acho que sim. A profissional vai até a sua casa ou você vai fazer online, Fê? Vamos ver. E a Jéssica comentou que descobri que minha filha está dentro do espectro autista. A música seria interessante? Geralmente funciona muito bem para autismo, né? Até porque muitos têm muito interesse. Se ela tem bastante interesse em música, nossa, corre atrás de buscar um tratamento, porque você pode achar o viés dela ali e expandir as habilidades através da música. Então, dá sim para trabalhar. Como eu disse aqui no início, não sei se estava aqui já, mas a gente consegue trabalhar desde o início assim, do desenvolvimento, desde a percepção, imitação, linguagem, até outras questões mais complexas, emocionais. Eu trabalhei até com adultos também autistas, então temos um grande potencial aí na musicoterapia, né? Então seria legal fazer uma avaliação e descobrir como que ela responde também a isso. Fala um pouquinho como que é com adulto. Então, eu tive um paciente já com 22 anos e a gente trabalhou bastante o conceito e os contextos que tinha dentro da música, entende? Então, assim, ele não cheguei a trabalhar instrumento com ele, mas ele tocava junto comigo, ele acompanhava. Porém, o que a gente fazia? A gente extraía das músicas aquilo que ele queria dizer e expressar. Então, ele era um rapaz que tinha muita dificuldade de expressão, assim, de conseguir entender o que ele estava sentindo. E através das músicas, a gente conseguiu acessar isso nele, a ponto dele fazer a própria música, sabe? E começar a mostrar, assim, o quanto que estava tudo bem ser diferente, ter emoções diferentes. E aí chegou um momento em que a gente até liberou para que ele pudesse expandir, buscar outras formas de atendimento, porque ele conseguiu realmente acessar dentro dele. E era muito legal, porque ele sempre trazia música. E as músicas... É o poliglota, tá? Que cantava umas 10 línguas diferentes. Que legal! Até alemão eu cantei. Deu trabalho. Tá, não cantei certo, mas cantei. E aí a gente conseguia extrair dessas músicas coisa muito profunda, sabe? E aí no começo, assim, ele não entendia muito bem, mas todas as músicas dele tinham significado real, né? Então, quando ele estava muito para baixo, as músicas dele
vinha muito para baixo, assim, tipo, Nossa, mostrando mas coisas. demais, né? A capacidade dele também, aí, através da música, o quanto ele estava se expressando, né? Que Nossa, demais! foi muito legal. E ele escrevia as músicas dele em outra língua. Então, ele escrevia em espanhol, em italiano, em francês, coisas assim, sabe? Mas todas elas ele conseguiu trazer coisas que eram muito importantes dele. E isso abriu caminhos para que ele pudesse falar. E aí a Psico também conseguia ter mais abertura com ele, porque ele tinha esse acesso, sabe? Antes a gente já tinha cogitado isso, já tinha falado do contexto. E era uma coisa legal, porque a gente terceirizava para música. Depois que a gente extraía todas as informações, a gente conseguia trazer para ele. Então foi Uhum. bem legal o processo com ele, bem legal mesmo. Que legal, né? A importância da parceria e trabalhar junto com a psicóloga também. A Fê, a gente perguntou, né? Que ela falou que vai começar a fazer psicoterapia em casa, se a gente acha adequado. Ela falou que sim, que é que a psico. Não, a musicoterapeuta, hoje, Deus amado, a musicoterapeuta vai até a casa dela para fazer a Legal. intervenção lá. Assim, dá certo. Eu trabalhei muito em residência. Hoje eu não trabalho mais tanto, né? Eu só vou nos casos mais difíceis de locomoção mesmo, a criança tem algum comprometimento, aí eu priorizo ir na casa. Mas, assim, o que eu vejo de diferença? Quando você vai na casa, às vezes você fica um pouquinho mais limitado, porque aí você leva uma quantidade X de material. E aí chega no momento lá, às vezes você lembra de uma coisa que nossa, encaixaria muito bem naquele momento e aí você fica um pouquinho mais limitado. Mas também dá super certo, ainda mais se a terapeuta usar o ambiente da casa mesmo, usar os próprios materiais da criança, também dá super certo e dá para conseguir vários objetivos. Tem o lado positivo de estar dentro da residência, que seria o quê? Tá no ambiente dele, tá na família, né? E o terapeuta pode chegar lá e ler um pouquinho mais da realidade da família, né? Estando dentro da casa. Então, funciona super bem. Aí tem que ver se a terapeuta considera, se for melhor no consultório, às vezes é por causa de material mesmo e limitação de espaço mesmo, tá? Uhum. Mas funciona super bem também na residência. Tá. Eu vi aqui que ficou uma pergunta se na musicoterapia existem abordagens de atuação, assim como existe na psicologia também. Existe. Existem algumas diferenças, assim, dentro da musicoterapia. Eu não vou falar muito em termos técnicos, né? Porque não são nomes muito conhecidos. Mas existe a musicoterapia comportamental também. Eu não faço exatamente essa, mas tem algumas questões, assim. Tem improvisacional, que é mais baseada no improviso da canção e tal. Dentro da musicoterapia, a gente tem algumas técnicas, né? Que aí vai modificando. Tem uns que usam mais o som gravado, tem uns que fazem composição, né, da música e só canta a música criada por eles. Tem de imagens guiadas, tem quase que é uma hipnose também, tem esse processo. Claro que não é muito usado no autismo, mas existe sim várias abordagens diferentes. Uhum, tá. E a Fê comentou de novo aqui, são duas perguntas, eu vou ler como uma só. Que o filho Tá. dela ainda não fala, tem 3 anos, e notou que ajuda muito mesmo, né? Porque ela precisa voltar. Se uma vez por semana é o suficiente, e se a gente recomenda que os pais participem junto, apesar do filho dela ficar bem sozinho. Uma vez, depende, se ele está fazendo outras terapias, uma vez é suficiente, com certeza, assim. Agora, se ele não faz muita terapia, tem uma ou outra terapia a mais só, às vezes é legal avaliar uma segunda vez na semana. Eu costumo fazer uma vez, né? Tem alguns casos que demandam um pouquinho mais, que aí a gente fala especificamente com a família. A princípio, uma vez é suficiente. E recomendo os pais participarem junto. O filho fica bem sozinho. Se ele fica bem sozinho, às vezes não é bom participar junto, porque assim, o que eu noto? Eu não estou dizendo que seria o seu caso, mas o que eu noto assim, quando os pais estão presentes, muitas vezes os pais ficam ansiosos com a resposta da criança, entende? Talvez você perceba isso também na sua sessão. Mas, por exemplo, eu tô lá, dou uma direção para a criança faz em casa. Principalmente as primeiras sessões, assim, que ele não conhece, a criança faz tudo em casa, mas não faz comigo naquele primeiro momento. E aí eu já sinto a ansiedade dos pais ali, tipo,
Faz, você faz em casa. Vai, a vaca, como faz a vaca? A vaca. E acaba atrapalhando, interferindo um pouquinho. E às vezes a gente tem mesmo que deixar o tempo da criança responder aquilo que a gente está fazendo. Uhum. Eu tenho muito clique, assim. Então eu fiz um negócio, eu sinto na hora que vai vir a resposta da criança. E às vezes, se tiver o pai junto ou a mãe junto, às vezes acabam atropelando, sabe? Não digo, seria seu caso. Pode ser que você super participe. Já tive mais famílias que participavam juntos, mas chega um momento em que a gente teve que dissociar porque a criança estava muito em volta daquilo que os pais estavam propondo, sabe? E aí a gente perdia o foco da sessão. Então, se ele fica bem sozinho, mantém sozinho, sabe? Deixa ele com a terapeuta. Se a terapeuta precisar, ela vai pedir para entrar a família e tal, mas aí ela vai fazer um trabalho com a família e a criança junto, né? Não só estar por estar. Sim, a Dulce comentou a presença do pai, né, pode atrapalhar o vínculo com a psicoterapeuta. Às vezes eu percebo muito isso, né? O momento assim, a criança chora, inicial, a criança veio, tá chorando, chorando, eu deixo até ela sentir segurança comigo. Mas chega um momento que a criança ela não recorre a mim, ela já tá acostumada à sala, ela já tá acostumada com os brinquedos, mas quando ela precisa, ela vai recorrer aos pais para pedir para abrir um potinho, para fazer qualquer coisa, vai com os pais. Então eu concordo com a Dulce também. Tem um momento que a gente precisa tirar os pais para a criança se vincular com a gente, interagir com a gente, e quem sabe mais para frente a gente bola um plano terapêutico para que os pais entrem, né? Exato. E outra, se a gente está buscando mudança, tipo, em casa ele já está acostumado, eles já têm uma rotina, eles já têm uma forma de comunicação. E aí você mantém isso dentro da terapia ali, e aí às vezes você fica travado naquela forma, né? E às vezes, se você mudar uma coisinha aqui de resposta, porque a gente terapeuta, às vezes a gente fala assim, calça o seu tênis. Isso acontece muito. Não sei com você, Carol. Mas acontece muito. Aí você consegue pegar assim no ato, assim, os pais que acabam fazendo muito pelo filho. Você fala assim, pode calçar o tênis. Daqui a pouco o pai ou a mãe já tá lá. Deixa que eu calce em você. E a gente terapeuta, a gente... A criança que não faz na frente dos pais, por exemplo, em casa a criança não guarda os brinquedos. No consultório ninguém sai sem guardar os brinquedos, né? É uma regra e todo mundo segue, todo mundo faz. Aí a gente fala, guardou os brinquedos. Ah, ele tá guardando os brinquedos, né? Não queria ir embora e tal. Mas ele não guarda os brinquedos. Como que faz isso? Né? Ou também quando os pais estão na sessão, aí eles vão lá e guardam. Vem, filho, não guarda. Quando o pai tá, a criança não guarda. Exato. E aí quando o pai não tá, guarda. Então tem que cuidar com essas pequenas coisinhas que pode sim acabar travando um pouquinho, né? O desenvolvimento, aquilo que a gente está buscando. Mas é isso aí. Então tá bom, tia Darda. Passamos um pouquinho do nosso horário, mas acho que foi muito rico, né? Quero agradecer mais uma vez você por ter aceitado meu convite. Sempre muito bom estar na sua presença. Opa! E se alguém tiver dúvidas aí, né? Mais dúvidas, pode, né, mandar referente ao autismo, comportamento para mim, para Darda, referente à musicoterapia. Musicoterapia. E aguardamos aí ansiosas pelo curso. Ai, vamos, eu tô só na promessa até agora, mas prometo para vocês que eu vou fazer, eu vou em breve, começo a gravar. E agradeço muito a oportunidade de conversar com você. E foi muito rico, gostei bastante. Muita gente participando. As meninas que sempre falam comigo, Jéssica, a Keren, você, Carol, várias outras que apareceram ali, a Lara. Então, agradeço a todo mundo, muito queridos, e adorei. Precisando, pode falar comigo também. Adoro bater papo, tá, gente? Sim, sim. Eu também quero agradecer a todo mundo que ficou aqui, né? Tem aí duas mães em especial, que é a Dai e a Meire, que estão aqui todos os dias nos lives acompanhando. Né? O Thiago também, que é o esposo da Dai, tem entrado aí para assistir. Fico muito feliz, né, com o interesse dos pais em participar ainda mais aí da vida das crianças, né? E as pequenas informações, às vezes, que a gente passa, né? Pequenas no sentido de básicas, já ajuda muito. Exatamente. Que bom. Então, tá bom, gente. Então, um beijo para vocês. Um beijo, até, pessoal. Até. Tchau, tchau. Tchau.